Contexto histórico do arcadismo no Brasil. Ele ocorreu em meados do século XVIII e concentrou-se principalmente na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Esteve diretamente ligado ao crescimento urbano das cidades do estado e sofreu influências de outros movimentos intelectuais, como o Iluminismo. A escola literária sucedeu ao Barroco e é conhecida também como Neoclassicismo. O arcadismo teve início no Brasil, a partir da publicação do livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, no ano de 1768. Concentrou-se principalmente na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, durante o ciclo do ouro, o que tornou o local o centro econômico do país. Na época, o Brasil ainda era colônia da coroa portuguesa, portanto, ainda tinha seus recursos atrelados à metrópole. Por conta disso, os movimentos separatistas ganharam força culminando na Inconfidência Mineira, que era contra a derrama e o domínio português no país. Contou com a participação de alguns autores arcades, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. O movimento foi fortemente reprimido por Portugal, o que resultou na condenação e morte de Tiradentes, que viria a ser martirizado e se tornar símbolo. Principais características do arcadismo: oposição ao barroco, inspiração iluminista, equilíbrio e busca da perfeição, racionalismo, bucolismo e pastoralismo, retomada dos valores clássicos, greco-romano, idealização da mulher, pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva, figuras mitológicas, uso de pseudônimos, fingimento poético e preferência por sonetos, temática cotidiana e valores da natureza. Cláudio Manuel da Costa nasceu em 5 de junho de 1729 na vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Minas Gerais. Era filho de João Gonçalves da Costa e de Teresa Ribeiro de Alvarenga. Iniciou seus estudos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e mais tarde mudou-se para Rio de Janeiro, onde estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, viaja para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, ele se formou em cânones por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras: Monúsculo Métrico, 1751, Labirinto de Amor, 1753, O Epicédio, 1753. Nessas poesias nota-se traços do barroco, como estilos do cultismo e o conceptismo. As principais obras de Cláudio Manuel da Costa são Culto Métrico, 1749, Monúsculo Métrio, 1751, Labirinto do Amor, 1753, Epicédio, 1753, Obras Poéticas, 1768, Vila Rica, 1773, Poesias Manuscritas, 1779. Características das obras: linguagem simples, lirismo, bucolismo, pastoralismo e culto à natureza. Contexto histórico do Barroco brasileiro. Foi na virada do século XVI que o Barroco chegou ao Brasil, posto que foi trazido pelos religiosos católicos. Com os jesuítas, esse estilo se espalhou primeiramente pela Bahia, com destaques para os templos. Depois, o Barroco foi para Minas Gerais, onde o representante de maior destaque foi Aleijadinho. Suas obras de arte estão espalhadas por diversas igrejas mineiras, posto que ele criou uma identidade própria barroca. Na literatura, se destacaram vários escritores de renome, donde citamos Gregório de Matos e Bento Teixeira, mas é primordial citar igualmente Manuel Botelho de Oliveira e os freis Vicente de Salvador e Manuel de Santa Maria de Itaparica. As principais características do barroco no Brasil são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, conceptismo. Biografia: Bento Teixeira. Bento Teixeira Pinto nasceu em Porto, Portugal, no ano de 1561, filho de Manuel Álvares de Barros
e de Leonor Rodrigues. Cristãos Novos mudou-se com a família para o Brasil Colônia em 1567, instalando-se na capitânia do Espírito Santo. Bento Teixeira recebeu de sua mãe a doutrina judaica. No entanto, estudou em colégio jesuíta. Tentou seguir a carreira eclesiástica, mas desistiu depois da morte dos pais. Mudou-se para Ilhéus, na Bahia, em 1584. Casou-se com a cristã Filipa Raposo. Em seguida, Bento Teixeira transferiu-se para a capitânia de Pernambuco, onde em 1590 instalou uma escola em Olinda e se dedicou ao magistério e também ao comércio. Acusado pela mulher de ser judeu e de rejeitar as práticas cristãs, Bento Teixeira passou a ser perseguido pela Inquisição. Em 1589, Bento Teixeira foi julgado e absolvido pelo ouvidor da vara eclesiástica. Enquanto esteve na prisão em Lisboa, Bento Teixeira redigiu o longo poema épico Prosopopeia, publicado em 1601. Seguindo a estrutura camoniana, o autor apresenta o poema em oitavas heróicas com 94 estrofes, que narra as aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho, então governador da capitania de Pernambuco. Esse foi o nosso trabalho e obrigado pela atenção.